Olá, gente boa. Uma vez mais estamos então aí diante do Senhor, na sua presença, para bendizermos a Ele por todos os dons, por todas as graças. E chegamos então ao 30º domingo do tempo comum. E assim, minhas santas e meus santos, o Evangelho de hoje, então Marcos 10, 46 a 52, nós vamos ver que o cego Bartimeu desse Evangelho sou eu, é você, somos todos nós. E o caminho do discípulo vai então da cegueira total à visão de Jesus. Na verdade, na fé cristã, então ver Jesus com os olhos da fé, ou seja, com os olhos de Deus, revoluciona a nossa vida por completo. É a essa experiência profunda que nos convida e também nos ajuda a liturgia deste domingo. Só e tão somente só a faz, porém quem sabe que não pode ficar então como está nesta situação e por isso toma a decisão de gritar pedindo socorro a Deus. Vejam vocês que no caminho, ou melhor, aquele que tem fé caminha para Jerusalém, que é isso que Jesus faz. Ele caminha nessa direção e caminha com seus seguidores a Jerusalém. E ali nesse caminho Jesus chega em Jericó. E aí na saída de Jericó encontra este cego, sentado à beira do caminho. O cego não enxerga, mas ao ouvir que era Jesus, que passava por ali, então grita por compaixão. E mais uma vez Jesus responde a quem lhe pede dizendo: que queres que eu te faça? Bartimeu, então, um mendigo cego, vê quem Jesus é com mais clareza do que os discípulos e também a multidão que tem estado com ele todo o tempo, tornando-se, então, o modelo ideal de discípulo na estrada de Jesus. Percebemos que este cego não tinha absolutamente nada a não ser o seu manto, e ali largado à beira da estrada. E a única segurança que tinha era este manto, mas ele abandona tudo e dá um salto para ir ao encontro de Jesus quando escuta o Senhor que o chama. E Bartimeu então diz: Mestre, que eu veja. Precisamos pedir a Jesus com insistência que ele cure a humanidade da cegueira chamada indiferença para com o próximo. Fechar os olhos diante do próximo nos torna cegos diante de Deus, nos dizia Bento XVI. No mundo em que vivemos, ninguém enxerga ninguém. Cada vez mais, pessoas estão com os olhos fixos na tela de um smartphone, de um celular, e não enxergam ninguém à volta delas. Além disso, precisamos pedir com insistência também a Jesus que nos liberte das imagens erradas que temos a respeito de Deus. Pior do que não podermos enxergar Deus é vê-lo de uma maneira errada. É ter dele uma imagem distorcida que não corresponde ao que ele verdadeiramente é. Sim, somente o Filho, imagem visível do Deus invisível, pode nos revelar
ou seja, tirar o véu dos nossos olhos para podermos ver. Só o Filho pode nos revelar o Pai. Hoje também somos encorajados a seguir Jesus aí pelo caminho. Nesta certeza de caminhar com Ele, está também a fonte da coragem e a semente da vitória sobre a cruz. Pois a cruz não é uma fatalidade, nenhuma exigência de Deus. A cruz é a consequência do compromisso assumido com Deus de servir aos irmãos e de recusar o privilégio. Mas na estrada de Jesus, todos e todas podem caminhar. Ninguém pode ficar para trás. Então, como nos pede o Papa Francisco, é necessário sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas. Mas isso não significa correr pelo mundo sem direção e sem sentido. Ao contrário disso, muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade para olhar nos olhos e também escutar. Ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. É assim que nós também, neste dia em que celebramos, o Dia das Missões, precisamos compreender o desafio e que somos também enviados, somos chamados a evangelizar, a levar essa boa nova aos irmãos e às irmãs com cuidado, com atenção, e não nos desesperarmos, pensando que somos nós que iremos salvar o mundo. E dando continuidade então à nossa oração, nos colocamos uma vez mais na presença do Senhor. Depois recolho-me vou me imaginando ali no cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, ali por onde Jesus passa. Peço a Jesus e repito com desejo profundo aquilo que verdadeiramente quero. Jesus, tenha compaixão de mim, que eu veja, que eu te veja, que eu veja os meus irmãos e irmãs. E buscando tirar proveito da oração, e ali agora então, identificado com o cego à beira do caminho, escuto as pessoas, inclusive aquelas que me pedem para silenciar. Procuro ver quem são, o que dizem e o que fazem. Depois também procuro meditar sobre o que eu vejo. E que o Deus de ternura, então, nos abençoe, nos proteja e nos favoreça com santo e abençoado domingo.